O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Bom dia. Com essas palavras do rei Davi, nós começamos mais um dia. O seu anseio e desejo de viver com Deus eternamente, a cada dia a sua confiança lhe levava a marchar e enfrentar os gigantes da vida, confiando que Deus estava ao seu lado e lhe concederia a vitória. Hoje também nos levantamos pelo poder de Deus, na certeza que Ele está ao nosso lado, e pelo poder do Senhor nós alcançaremos a vitória. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. Tivemos a alegria de concluir o livro de Atos e agora temos a alegria também de começarmos o livro de Romanos. Tenho certeza que todos nós seremos abençoados pelos ensinamentos que o apóstolo Paulo recebeu de Deus ao escrever o seu evangelho, e nós podemos aqui nos deleitar num homem que vivia no legalismo e depois então que aceitou a Jesus Cristo, passou a viver na graça do Senhor. A graça lhe fortaleceu, a graça lhe salvou, a graça lhe alcançou, a graça lhe trouxe transformação e a graça encheu o seu coração de esperança. E era a razão pela qual a cada dia pregava, viajava e falava do amor de Deus, porque ele estava convicto do que o Senhor já tinha feito na sua vida. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para pregar o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Os nossos sonhos podem em algum momento ser iguais aos sonhos do nosso Deus, mas mesmo que os nossos sonhos se pareçam com os sonhos do nosso Deus, tenha certeza, a nossa vida nunca será perfeita. Nós passaremos por momentos difíceis, nós passaremos por provações. Paulo sonhava um dia pregar em Roma e Deus também queria que Paulo pregasse em Roma, mas não é pelo fato de Deus também ter esse mesmo desejo, do desejo de Paulo, que ele não tenha passado por dificuldades, que ele não tenha passado por lutas. Paulo ficou preso em Roma, Paulo sofreu nessa cidade, mas a sua maior garantia era que o seu Deus estava ao seu lado para lhe conceder a vitória e lhe dando força para que ele continuasse testemunhando do amor do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o apóstolo Paulo entendia que ele era um escravo do Senhor. Ele era um devedor por tudo que Deus já tinha feito por ele. Acredito que ele olhava para o passado e via que tinha sido um perseguidor de Jesus Cristo, um perseguidor dos cristãos, pelo fato de Cristo ter lhe salvado, ter lhe alcançado, lhe tirado das fileiras de perseguidor e agora um pregador do Evangelho. Ele se sentiria sempre devedor pelo que Deus tinha feito por ele. Era a razão pela qual ele se desgastava a cada dia, se esmerava oferecendo o melhor de si, buscando a cada dia entregar-se e ver o reino de Deus avançar nessa terra. Paulo pregava com tanto amor porque ele sabia quem era o Senhor da sua vida. Na palavra de Deus, nas Santas Escrituras, o Antigo Testamento falava que Jesus Cristo viria e o Novo Testamento confirma o nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Era a mensagem que enchia o seu coração, era a mensagem que lhe dava esperança a cada dia de pregar, avançar o reino de Deus, na esperança de um dia ver o céu se abrir, se encontrar com o seu Salvador e viver com ele para todo sempre. O Deus que Paulo pregava era um Deus santo, um Deus divino, é a razão pela qual ele ressuscita no terceiro dia. Se ele não fosse divino, ele não teria ressuscitado. Mas pelo fato de ser o Filho de Deus, ter a essência divina, ele ressuscitou. E as suas palavras, enquanto estava com os seus discípulos, é que ele um dia voltaria aqui a essa terra. Todo aquele que cresce nele, lhe recebesse, lhe amasse, entregasse a sua vida, ele um dia voltaria para levar para estar ao seu lado e viver eternamente na Nova Jerusalém. Romanos capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Paulo, aqui no versículo 7, ele fala da santidade que os cristãos devem viver, porque o nosso Deus é santo. Quanto mais nós nos aproximamos desse Deus, nós somos santificados. Aqueles que estão longe de Deus não têm como viver uma vida santificada, mas quanto mais nós nos esvaziamos e permitimos que Ele assuma o controle da nossa vida, nós somos santificados. A santidade que nós assumimos não é porque nós não mais cometemos pecado. A santidade que nós assumimos é porque escolhemos viver exclusivamente para o Senhor. Embora nós estejamos nesse mundo, em algum momento nós podemos nos envolver com o pecado, mas a partir do momento em que nós escolhemos permitir que o Senhor assuma o controle da nossa vida, o pecado já não pode mais fazer parte da nossa vida. Mesmo que nós possamos ter nos envolvido com o pecado, mas no convívio com o Senhor, nós somos levados a viver longe do pecado. Romanos capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo tinha um desejo imenso no coração de pregar em Roma, de testemunhar em Roma, e Deus também queria que Paulo testemunhasse em Roma. Mas quando nós oramos pedindo algo para o Senhor, nós precisamos entender que a oração nos leva a viver uma vida dependente de Deus. Não é porque nós oramos que Deus irá fazer com que a nossa vida seja um mar de flores, que nós não passemos por nenhuma dificuldade, que nós não passemos por nenhuma aflição. Embora Paulo estivesse orando a Deus, lhe pedindo a oportunidade para testemunhar em Roma, foi nesse percurso para Roma que Paulo foi picado por uma cobra. O navio naufragou, ele foi açoitado, passou por frio, passou por dificuldades, passou por fome, mas Deus estava ao seu lado, lhe protegendo, lhe concedendo a vitória. Deus permitiu que ele chegasse a Roma, mas Paulo não chegou em Roma sem passar por nenhum problema. Creio que Deus permitiu que Paulo passasse por tamanhas dificuldades para prepará-lo, para fortalecê-lo, para que no momento em que ele estivesse na maior angústia de alma, ele já tivesse a plena convicção de que Deus estaria ao seu lado. O desejo do apóstolo Paulo em ir a Roma era testemunhar do amor de Deus, mas ao mesmo tempo havia um desejo no coração de se encontrar com cristãos, com pessoas que já tinham aceitado a Jesus Cristo. Nesse contato com essas pessoas, o desejo do apóstolo Paulo era instigar no coração de cada crente o desejo de falar, de anunciar, para que os seus dons fossem usados para avançar o reino de Deus nessa terra. Paulo tinha plena certeza que o seu chamado era para ser o apóstolo dos gentios. Embora ele não se intimidasse em pregar o evangelho para os judeus, mas ele entendia que o seu chamado específico era de fato para falar para os gentios, para aqueles que as portas se abriram a partir do momento da morte de Estevão no ano 34. Era a razão porque o seu coração se motivava a cada dia. Ele sabia que tinha salvo por Jesus Cristo. Ele não economizava nenhum dom, nenhuma energia ao usar em avançar o reino de Deus nessa terra. Pelo fato de entender que Deus tinha lhe chamado para uma missão específica, ele estava disposto a fazer o seu melhor, a usar todos os seus recursos, os seus dons, para ver o reino de Deus estabelecido nessa terra. O apóstolo Paulo tinha plena certeza quem era digno de ser adorado. É o Deus criador dos céus e da terra. Embora em Roma houvessem outros deuses, mas a sua missão era levar aquela geração a entender o Deus criador dos céus e da terra, levá-los a amá-lo, a levá-los a servi-lo, levá-los a viver uma vida exclusivamente para o Senhor. Embora isso lhe tirasse da sua vida cômoda, mas ele estava disposto a se esmerar, a se gastar, para que o reino de Deus fosse estabelecido nessa terra e no coração de cada romano. O seu maior desejo era cumprir a vontade do Pai. Se Deus tinha lhe chamado para cumprir essa missão, ele estava disposto a responder para Deus e ele cumpriria até as últimas consequências. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o primeiro capítulo do livro de Romanos, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: não é porque nós somos chamados para servir ao Senhor que nós somos isentos de passar por sofrimento. Se nós olharmos para a Bíblia, nós veremos Daniel e os seus amigos testemunharam de Deus lá em Babilônia, mas mesmo estando em Babilônia, eles foram colocados dentro da fornalha ardente. Estar dentro da fornalha ardente era um ato de testemunhar para o Senhor. Eles não foram queimados,
mas Deus estava ali no meio deles, Deus os protegeu, e pelo fato de serem protegidos pelo Senhor, o nome do Senhor foi engrandecido. Não foi diferente com a vida do apóstolo Paulo, mesmo desejando pregar em Roma, anunciar o reino do Senhor. No percurso até chegar em Roma, uma cobra lhe picou, mas nada ele sentiu. Foi açoitado, o seu navio naufragou, mas Deus lhe poupou a vida, Deus lhe conservou com vida e saúde. E ele teve a oportunidade de chegar em Roma e testemunhar do amor do Senhor. Estando em Roma, foi perseguido, teve que permanecer preso, mas em nenhum momento desanimou. Em todo momento estava disposto a anunciar as boas novas de salvação. Creio que a maneira como o apóstolo Paulo viveu é um incentivo para nós, e a maneira como Deus espera que nós possamos viver. Ele promete estar conosco todos os dias na nossa vida, mas Ele não nos promete livrar de todos os problemas dessa vida. A sua promessa é estar na nossa companhia, seja na alegria, seja na dor, seja no sofrimento. Nós precisamos sempre estar seguros de que Deus está ao nosso lado para nos conceder a vitória. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.